E aí, pessoal, beleza? Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula nossa. Falando um pouquinho agora do Spin Selling, tá? Essa é a nossa segunda aula. Vamos falar um pouquinho dessa técnica que é muito utilizada para a parte de qualificação de leads, ok? Muito utilizada na parte de consultoria, muito utilizada na parte de entendimento, tá? Vamos lá. Falando um pouquinho do SPIN, né, que tem um acrônimo dele, que é situação, problema, implicação e necessidade, tá? Lembrando que você ter entendimento do que significa cada uma dessas letras é bem importante. E lembrando, tá? Esse curso eu vou estar sempre focando e falando bastante na parte de recrutamento e seleção, ok? Como isso, entender essas técnicas pode te ajudar efetivamente a dar o próximo passo, tá? Te colocar realmente na frente, né, de outros candidatos. Então, você entender e saber o que significa cada uma dessas letras é de extrema importância, porque isso demonstra que você tem um conhecimento teórico da técnica. Combinado? Vamos lá, vamos entender agora o que significa efetivamente cada uma dessas letras, tá? Vamos lá, pessoal, eu vou agora explicar para vocês o significado real da parte de situação, ok? Eu vou fazer uma leitura aqui também básica, um pouco do slide em algumas partes, até para avivar um pouco a minha memória, tá? E ali eu consegui explicar para vocês de forma realmente mais contextual, de forma realmente um pouco mais bem explicada, tá? Basicamente, o spin, ele nada mais é do que nós falamos que é a etapa inicial, né, da nossa venda. A etapa que a gente faz uma mistura, né, um pouquinho de rapport, que é você conversar com a pessoa, se apresentar e tudo mais, e você já puxar para você entender a situação da empresa da pessoa, tá? Aqui nós vamos fazer a coleta de informações básicas, que basicamente, como que eu posso dizer, você entender o momento atual da empresa da pessoa. E muitas das vezes você pode utilizar essa etapa para conhecer melhor a empresa da pessoa. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, eu como recrutamento e seleção, tá? Me conta um pouquinho da sua empresa, me fala um pouquinho mais, eu sei que você vende tal produto, trabalha com tal coisa, faz tal coisa assim, assim, assado, vi que você tá aí desde 1900 e lá vai por doada, e seja lá o que for. Me conta um pouquinho da tua história, quando que você assumiu a empresa, me fala um pouquinho da tua situação, como que eu posso resolver o teu problema. Isso, obviamente, se você sentir que a pessoa não está muito acelerada. Tem clientes que vão estar super acelerados, principalmente se ele já é o decisor final, tá? Ele vai estar muito acelerado, ele não quer falar muito e você tem que ter esse tato, né, de você entender e aí você pode avançar. Beleza, então me fala, qual é a tua situação hoje? Por que você está buscando, gente? Como que eu posso te ajudar? Né? E aí você realmente perguntar para a pessoa. E um detalhe, tá? Essa etapa, ela costuma ser um pouquinho mais rápida. Então evite se delongar muito nela, porque ela literalmente é uma etapa que você vai usar de entendimento para você. Não é uma etapa exatamente de venda. Então é uma etapa que você vai se situar. Então não precisa perguntar tanto, ok? Vamos lá. Aqui algumas perguntas básicas, tá? Que podem te ajudar. Quantas pessoas trabalham hoje na sua equipe de vendas? Qual ferramenta vocês usam atualmente para gerenciar os leads? Essas perguntas são mais voltadas para você entender a empresa da pessoa, você entender o campo que você está entrando, como que você está trabalhando. Né? Dentro das minhas perguntas, eu tento entender um pouquinho mais hoje por que a pessoa está buscando meu serviço. Né? E eu converso um pouco com ela, tento entender ali se ela já tentou contratar outro serviço parecido ou algo assim. Então, essa etapa aqui, eu tento conhecer um pouquinho mais da empresa da pessoa e o que levou ela até me contratar, entende? Entra a etapa de problema, tá? Quando a pessoa fala da situação que ela tá, ela já automaticamente costuma puxar alguns problemas, né? Porque ela tá te contratando, e aí ela começa a falar um pouquinho mais sobre a situação ali que está acontecendo, quais são os desafios que ela está tendo, as dificuldades, ela não encontra o vendedor qualificado, por que ela não encontra. Então, tudo isso ali vai te ajudar a vender. Eu, por exemplo, como recrutador, falo, não, olha, meu prazo é de 30 dias. Se a gente está falando de vaga presencial, se a gente está falando de vaga remota, eu consigo em 15. Então, ali dentro, né, dessa etapa de problemas, ela está com velocidade, ela está com pressa, né, de contratar, porque ela precisa de um vendedor de forma urgente, entende? Então, ali dentro, você consegue entender um pouco mais ali o que a pessoa está passando. E lembra, nós não temos que ficar falando tanto do nosso produto. A gente tem que ouvir a pessoa. Em cima do que ela falar, que eu vou falar o meu. Por exemplo, Saulo, eu tô precisando de uma contratação urgente, sabe? E tal. Eu falo, olha, a minha contratação demora 30 dias. Se for remoto, é 15. Então, em cima disso, entendeu? Da resposta dela, como ela for conversando, eu vou colocando ali o meu produto em si, tá? Em cima das necessidades dela. E sempre, pessoal, lembre-se, sempre anota
o que o seu vendedor, o que o seu cliente fala, para você entender melhor e você ter realmente ali ferramentas e armas para você usar ao seu favor. Essa etapa é muito boa. Toma muito cuidado, tá? Essa etapa, lembrando, todas as etapas são de perguntas. Evite ficar fazendo afirmação, tá? Tente realmente questionar, porque essa etapa ela pode parecer acusatória, principalmente referente aos problemas da empresa. Algumas perguntas que podem te ajudar, tá? Sente que sua equipe está perdendo tempo com tarefas manuais? Né? O sistema de gestão te dá informações na hora que você precisa? Né? Você acha que está perdendo oportunidade do processo atualmente? Então, é basicamente isso. É você perguntar à pessoa e fazer levantamento dos principais problemas, coisa que ela vai trazer muito na etapa de situação. Ela já costuma falar e você tenta dar uma enfatizada aqui nessa etapa. Etapa de implicação. É quando você vai pegar o problema dela e você vai evidenciar para ela as consequências daquele problema. Né? Então, basicamente, você vai potencializar. Você vai falar com ela e demonstrar para ela que, cara, aquele problema realmente tem um impacto negativo grande na empresa dela, no processo dela, tem um impacto negativo muito grande ali no que ela consegue alcançar. Tá? E aí fala, né, que essa etapa é uma etapa um pouco mais emocional do spin, é uma etapa muito estratégica, né? E aqui você tem que fazer a pessoa entender o custo de não agir, tá? Isso é bem importante. Quando a gente vem para algumas perguntas de implicação, é basicamente isso, é você potencializar a dor, tá? Que é, e se o problema continuar nos próximos 6 meses? O que pode acontecer? Como isso afeta a produtividade da tua equipe? Esse retrabalho tem gerado custos extras para a empresa? Então, tudo isso você traz para a pessoa ali, literalmente, vamos botar assim, né? Você explana para ela que ela tem um problema e que se ela não resolver, qual é a consequência daquilo? E ela mesma vai trazer para você a consequência. E aí você entra, obviamente, com a parte de necessidade, né? Aqui é a etapa na qual você vai literalmente começar a falar um pouco mais, perguntar um pouco menos e demonstrar um pouco mais do que você faz. E você vai gerar necessidade na pessoa. Aqui as perguntas são muito voltadas para se eu resolver o teu problema, né? E aí? E se eu resolver esse teu problema aqui? O que você acha que acarreta? E se eu conseguir te trazer essa solução? Então é você muito mais trazer, né, essa pegada de solucionador. Tá? E aqui é onde você se faz, tá? Aqui é onde você se vende realmente, tá? E aqui, vamos lá, algumas perguntinhas, né? Como seria seu dia a dia se esse processo fosse automatizado? E aí você tenta solucionar o problema da pessoa. O que mudaria nos resultados da sua equipe se esse problema fosse resolvido? E aí você faz a pessoa efetivamente falar, né, sobre alguns pontos ali que realmente trariam a resolução do problema para ela, tá? Falando aqui de problemas e soluções referente à técnica, né? Coisas que as pessoas fazem errado com o Spin. Perguntas de forma robótica, usar o Spin como checklist, não adaptar a conversa à realidade do cliente, fazer perguntas óbvias ou genéricas demais, esquecer de ouvir com atenção depois de perguntar. Cara, tudo isso daqui acontece muito, e principalmente com pessoas que estão utilizando o Spin Selling de forma inicial. O que isso quer dizer? Tá? As perguntas de forma robótica. Quando que isso acontece? Quando a pessoa ela não entendeu ainda o produto que ela vende e ela não entendeu ainda o produto que o cliente está querendo adquirir, saca? Então ela vai fazendo aquelas perguntas para todos os clientes, as mesmas perguntas. Usar o Spin como checklist, cara, isso daqui é um problemaço, né? Não, eu tenho que passar pela situação, eu tenho que passar pelo problema, eu tenho que passar pela implicação. Às vezes não, às vezes a pessoa já entra querendo comprar. E aí você só entende a situação dela para saber se você realmente vai conseguir atender ela. E aí você tenta entender se você realmente vai conseguir atender o problema dela, né? E aí, no contexto geral, falando de problemas e soluções, é isso. Então aqui a gente vem, adote uma postura natural, conversacional, né? Entenda o Spin como um mapa flexível, não como uma sequência obrigatória. Pesquise antes da reunião, isso é importante. Você tem que conhecer o teu cliente. Faz uma pesquisa básica, entra no site da empresa, olha o Instagram, vê quem são os donos, entenda o que eles realmente fazem, tenta buscar entender o teu cliente efetivamente, tá? Seja específico. Cara, não fica fazendo perguntas soltas ao vento. Tenta fazer perguntas que realmente vão ser efetivas, que vão te trazer respostas que, pô, tu tá querendo, né? Escutativa. Não adianta nada você ficar o dia inteiro perguntando as coisas pro teu cliente e você não ouvir o que ele tá falando. Então, por isso que a parte de anotação é muito importante, tá? Pessoal, da aula em si de Spin Selling é isso. Próxima aula vai ser sobre Bunch, ok?
E aí a gente já consegue avançar já um pouquinho mais para essa pegada mais voltada para qualificação também, entender se aquele lead realmente é um lead feito para você, ok? É isso, pessoal. Valeu, um abraço!